nosso webcast de hoje. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Eu sou o diretor de projetos da CRIO e hoje nós vamos estar falando sobre certificação de BPM. Eu tenho, como vocês estão vendo ali na minha assinatura, as duas principais certificações de BPM hoje no mercado no Brasil. Então eu espero poder estar passando um pouco da experiência da certificação para vocês, se alguém tiver interesse ou simplesmente quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Para quem não nos conhece, a CRIO é uma empresa brasileira, desenvolvedora de um software BPMS, que já tem 10 anos de mercado, dezenas de cases de implantação de tecnologias de gestão de processos no mercado. E em diversas sextas-feiras do mês, às 10 horas, a gente faz um webcast como este, sobre assuntos diversos relacionados ao tema de BPM. Então, hoje nós estamos falando sobre certificações, na semana que vem a gente está falando de outro assunto. Você pode acompanhar no nosso site, www.crio.com.br, na agenda, a lista dos próximos eventos online, todos gratuitos, onde a gente está falando sobre esses assuntos relacionados ao mundo de BPM. Vamos começar o nosso assunto, então, com uma definição clara, simples e direta e dicionário, né, do que é certificação. A certificação, como a gente vê, é o ato de certificar, de dar para o certo ou o reconhecimento de uma assinatura, né, que é o assunto que a gente está falando hoje. É o ato de certificar. Mas o que é o certificar? Declarar certo, asseverar, convencer. Né? Com essa informação, esse tema já começa a ficar um pouco mais interessante. Porque você fala assim, eu sou certificado, então você está convencido da certeza de que essa pessoa tem um conhecimento específico. Ou essa pessoa foi averiguada, você adquire convicção de que a pessoa tem o conhecimento sobre a área que ela é certificada. Hoje, na nossa apresentação de hoje, a gente vai estar falando sobre a certificação CBPP, o Certified Business Process Professional, o CEB, que é o OMG Certified Expert, e da OMG, e o Orquestra Certified Professional, que é a certificação técnica do orquestra. O CBPP e o OCEB, de certo modo, são certificações, não dá para dizer que são concorrentes, porque elas têm escopo de atuação bem diferentes, mas elas estão dentro do mesmo segmento de negócio. Já a certificação do orquestra é a certificação do nosso produto. Ela não tem nada a ver com a CBPP e com a SEB. Uma certificação mais técnica. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre como é que você obtém a certificação no próprio orquestra. Como é que você obtém as certificações no CBPP e no OCEB também. Vou começar falando assim, por que certificar? Né? Por que alguém busca uma certificação no mercado? Existem vários motivos para isso. Então, assim, existe uma necessidade de mercado voltada a reconhecimento profissional. Né? Hoje em dia, a gente pega os currículos das pessoas estão cada vez mais parecidos. Você tem LinkedIn, onde tudo é muito bonito, onde todo mundo é muito certo, todo mundo tem experiência no assunto. E você começa a tentar diferenciar aquele profissional que é bom daquele profissional que é muito bom. A certificação, de certo modo, ela ela é mais um indicativo, né? Ela nunca é uma certeza de nada, a gente sabe disso, mas ela é mais uma coisa dentro do currículo profissional. Então, ela ajuda a comprovar uma experiência, no mínimo, né? Em diversos casos, em diversas organizações, a certificação ajuda a melhorar a remuneração. Isso não é certo em todas as empresas, mas em algumas empresas é. Né? E a gente tem a questão de exigências, né? Principalmente no setor público hoje. Você tem editais, concorrências, pregões, e eles exigem que os profissionais da empresa tenham uma certificação XYZ. E também o critério de desempate em contratação. Então, por exemplo, se eu estou contratando duas empresas e eu tenho uma outra empresa que tem mais profissionais certificados, ou esses profissionais certificados vão estar trabalhando diretamente no meu projeto, isso é um critério que eu posso usar como desempate na hora de escolher a empresa. Pelo lado pessoal, né, que eu acho que é bem interessante isso, talvez até mais relevante do que essa necessidade de mercado, existe a questão do aprimoramento, do desenvolvimento da educação continuada do próprio profissional. Porque a gente quer queira, quer não, ao você estudar para uma prova de certificação e você estudar para uma prova CPPP ou SEB, você tem que estudar. Né? Então, ninguém passa nessas provas aí na cara e na coragem, ou ninguém passa nessas provas simplesmente porque tem um conhecimento profissional prévio.
né? Você precisa voltar à teoria, você precisa ler livros, você precisa estudar o assunto. Então, estudar sempre é bom, né? Então, voltar ao estudo, eu acho que é um bom motivo, uma boa justificativa. A certificação é uma boa justificativa para você voltar a estudar. Eu acho que isso é um ponto bem relevante no processo de certificação. O Gartner, que é um dos principais institutos de pesquisa do mundo, ele lançou essa frase em 2011 que diz que a necessidade de pessoal capacitado, experiente para participar das atividades de BPM, ela é muito clara, que é o assunto do nosso webcast de hoje, né? O que também é claro é a natureza eclética do conjunto de capacidades, e por definição dos indivíduos que os possuem. Então, isso aqui, essa frase, ela resume bem eh, a complexidade da certificação do BPM, porque o assunto BPM é um assunto muito eclético. Pessoal, algumas pessoas estão com problema no som, vocês voltaram a ouvir? Ok. Tivemos algum problema aí temporário de conexão. Vamos começar falando então sobre a certificação CBPP, que é uma das principais certificações que a gente tem disponível hoje no Brasil para tirar, né, nessa área de gestão de processo. CBPP significa Certified Business Process Professional. A CBPP ela é gerenciada e realizada, né, a certificação CBPP, pela ABPMP, que é a Associação dos Business Process Professionals. É uma associação, a BPMP, a gente tem aqui uma organização profissional, né? Ela é formada por profissionais de BPM do mundo inteiro, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos, independente de fornecedores. Existe desde 2003 nos Estados Unidos, cidade de Chicago. Ela possui representantes locais no Brasil, que é a BPMP Brasil, que é uma organização bastante grande hoje no Brasil. Ela tem realizado diversos eventos no Brasil, uma organização de grande expressão, tem contribuído bastante aí para o fomento da área de BPM no Brasil. Então, a certificação CBPP no Brasil, ela é gerenciada pela BPMP do Brasil, e tem um site ali, depois eu passo para vocês, quem tiver curiosidade por mais informações sobre a BPMP. O objetivo da certificação do BPM, do CBPP, né, ela é atestar o conhecimento, a experiência prática em gestão de processos de negócio. Tá? Ela tem uma avaliação bem rigorosa do histórico profissional e da educação da pessoa, então, assim, não é só uma prova, é um conjunto de requisitos, a gente vai estar falando sobre ele um pouco aqui. Né? E o programa de certificação, o modelo de estudo, ele é montado para você percorrer todas as principais áreas de gestão de processo, né? Para você desenvolver as principais competências e expertises nessa área de BPM. Então, ela tem um foco bastante em negócio, mas tem tecnologia também. É uma gama bem completa de assuntos relacionados à BPM. Sobre a prova, né? É uma prova única. Tá? A prova em si é uma prova única. São 130 questões de múltipla escolha.
tem uma duração mais ou menos de 3 horas. Em caso de não aprovação, uma segunda tentativa pode ser agendada com custo. Então, você vai ter que pagar a prova de novo, se você não passar na primeira vez. Tá? Essa prova, ela tem uma característica que é um pouco diferente de outras provas de certificação técnica que outras pessoas podem estar acostumadas. Então, por exemplo, se você faz uma prova hoje em dia da Microsoft, da Oracle, de outros fornecedores de TI, você pode fazer essa prova a qualquer momento. Eu marco a prova pela internet, vou num test center. Aqui na minha cidade tem vários test centers, por exemplo. Eu posso ir em qualquer test center fazer a prova no horário que eu quiser. Eu faço a prova sozinho. A prova do CBPP ela tem uma diferença bastante interessante nesse ponto, em que a prova é presencial. Então, a prova tem acontecido hoje em dia mais ou menos uma vez por mês em capitais diferentes do Brasil. Isso acaba, claro, encarecendo um pouco os seus custos de certificação, porque no mínimo você, se não tiver na sua cidade, você vai ter que pegar um avião, vai ter que pegar um hotel para fazer a prova. Então, é uma prova em que você eventualmente pega um avião, vai até um hotel no dia, no horário marcado, faz a prova de 130 questões de múltipla escolha, a prova tem 3 horas de duração, né, e você tem que passar na prova. Pessoal, eu fiz essa prova aí alguns meses atrás, é uma prova que eu considerei difícil, né? Ela é uma prova em português, tá? Mas mesmo assim ela é difícil. As notas de aprovação, para vocês terem uma ideia, na minha turma, que tinha 20 e poucas pessoas, quem passou, passou com nota entre 7 e 8. Se você tinha menos que 7, você roda. Então, assim, ninguém tirou mais do que 8,1. Então, o intervalo de passagem fica muito restrito. Né? Muita gente passou na prova com nota 7,1, com 7, com 7,2, bem no limite, vamos dizer assim, do critério de passagem. Então, ela é uma prova, eu posso até estar falando um pouco mais sobre ela na sequência, é uma prova que você tem que estudar. Não adianta. Não, quem está de aventura, vamos dizer assim, né? Vou fazer a prova para ver o que dá, não vai passar na prova. E não estudar, não vai passar na prova. O conteúdo da prova de CPPP são as áreas de conhecimento do próprio CBOC, que é o livro principal da BPMP. Né? O CBOC é o corpo de conhecimento. Então, ele é um livro, né, que você adquire esse livro ao se associar à BPMP. Esse livro ele é um corpo de conhecimento, na verdade, não dá para dizer que é um livro, vamos dizer assim, é um compêndio de conhecimentos, tá? Em que ele trata dessas áreas de conhecimento que nós estamos vendo na tela aqui. Então, você entra na parte de modelagem de processos, análise de processos, desenho, gestão de processo, transformação de processo, organização da gestão de processo, gestão de processo corporativo e tecnologias de gestão de processo de negócio. A parte técnica de PPMS é só essa última parte, essa última área de conhecimento aqui, tecnologias de gestão de processo de negócio. Então, por exemplo, das 130 questões, as questões são bem distribuídas entre esses assuntos aqui. Das 130 questões, vamos dizer aí 15, talvez, questões são técnicas. São questões mais técnicas. A gente vai perguntar sobre Business Rules, sobre BPMS, sobre BIPEL, sobre outros padrões, sobre BPMN. Então, são mais ou menos 15 questões técnicas e o resto são questões mais voltadas à área de negócio mesmo. O importante a saber nessa prova de certificação é que assim, você não basta você achar que já sabe esses assuntos aqui, porque eu já trabalho com isso há 5, 10 anos. Né? Então, muitas questões estão relacionadas à visão de negócio da BPMP. Então, você precisa conhecer a visão de negócio da BPMP, que é a visão que é explicitada no CBOC. Tá? Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, não, eu já sou um especialista em modelagem de processo. Não, porque eu já trabalho com modelagem de processo há 10 anos. Não, mas você precisa conhecer qual é a visão de modelagem de processo da BPMP. E essa visão de negócio, ela está transparecida dentro do livro CBOC. O livro CBOC você tem que ler no mínimo uma vez. No mínimo uma vez você tem que ler ele inteiro com muita atenção para passar. Muitas pessoas leem 2 vezes para passar na prova. Além de fazer a prova, você tem uma série de requisitos, que são 4 anos de experiência profissional em gerenciamento, controle, transformação e de processo. Você tem que documentar essas experiências e qualificações no LinkedIn. O LinkedIn é usado como ferramenta da BPMP para checar o seu currículo, o seu histórico. Né? Então, você tem que se associar à BPMP, tem um custo extra aqui na sua associação. E você também tem que ter feito o treinamento BPM Bootcamp. Algumas pessoas têm dúvida sobre essa questão do BPM Bootcamp. Então, o que acontece? O BPM Bootcamp é um treinamento de 3 dias, presencial também,
que você tem que fazer para você fazer a prova de certificação. Então, você tem que fazer o BPM Bootcamp antes de fazer a prova. Você não precisa fazer a prova em sequência. Eu posso fazer o treinamento de Bootcamp esse mês, por exemplo, fazer a prova daqui a 2 meses. Ou depois, no final de cada treinamento Bootcamp, tem a prova também, se você quiser fazer. Então, eu posso fazer, por exemplo, o treinamento Bootcamp durante 3 dias e no quarto dia fazer a prova, se eu já estiver me sentindo seguro para fazer a prova logo na sequência. O treinamento Bootcamp é um treinamento que também tem um custo. Ele é realizado pela BPMP. É um treinamento muito interessante, porque ele é uma troca de experiências bem rica sobre o plano de processo, com profissionais altamente qualificados que estão participando do treinamento junto com você. Né? Eu acho que é importante enfatizar isso aqui, que é uma dúvida comum que, pelo menos na minha turma de certificação, tinha. O treinamento Bootcamp, ele não prepara, ele não é um curso preparatório para a prova. Eu acho que é muito importante você ter isso claro. O treinamento BPM Bootcamp, que você é obrigado a fazer antes de fazer a prova, ele não é um treinamento de participação na prova. Não é um treinamento de participação na prova, ele é uma capacitação profissional. Você vai se tornar um profissional melhor após fazer esse treinamento. Então tem que estudar em paralelo. Aqui uma visão mais ou menos básica do investimento para você fazer a prova. Então hoje você tem que associar a BPMP, com mais ou menos $150 ao ano. Para fazer o bootcamp você tem que pagar um custo de R$ 3.000 e você tem que fazer o pagamento da prova, que é $500. Tá? Então você aí soma aí, você gasta aí 3.000 mais $500, o dólar super caro como está hoje, então uns R$ 4.500 mais $150 no ano, R$ 5.000 para fazer a prova, sem contar eventual deslocamento que você vai ter que fazer, avião e hotel, se você quer fazer, se você não tem na sua cidade no momento. Então, realmente é um investimento, não é um investimento baixo, né? Você sabe. Mas, enfim, hoje em dia no Brasil tem cerca de 350 profissionais certificados como CBPP. A certificação da BPP, ela tem uma validade de 3 anos, a cada 3 anos você tem que fazer uma recertificação, comprovando 60 horas de atividade de educação profissional continuada, pode tomar a prova novamente, e nessa validação você vai mudando o seu selo aí. Então hoje, por exemplo, eu fiz a prova recentemente, eu tenho esse selo amarelo Gold aqui. Quando eu fiz a prova de certificação, eu vou ter um selo azul, um selo vermelho, um selo preto, é uma pessoa que já é certificada há muito tempo. Né? Essas cores na certificação, elas não dizem níveis de certificação, elas são só tempo de certificação. Então, quanto mais diferente for a minha cor, mais tempo eu sou certificado. Vamos falar agora sobre a prova OSEB, que é uma outra certificação de VPN. Né? De certo modo, concorrente do CBPP, mas eu não poderia dizer que é concorrente, a gente vai entender por quê. São coisas tão diferentes que é difícil dizer que são a mesma coisa. Né? A OSEB significa OMG Certified Expert em VPN. Né? Então, essa é o significado da VPN, da OSEB. A OSEB era uma prova organizada pela OMG. A OMG é o Object Management Group. A OMG, ao contrário da BPMP, ela é uma organização formada por muitas empresas, principalmente empresas na área de tecnologia, de software. Tá? Então, é uma organização bem antiga, já fundada em 89, e ela gerencia uma série de padrões internacionais. Né? Por exemplo, o OML é um dos principais padrões gerenciados pela OMG. E o BPMN hoje também é gerenciado pela OMG. Ou seja, a OMG hoje ela é dona do BPMN, ela é a dona do OML. Tá? A OMG é uma organização bem grande, né? Ela não tem uma estrutura própria no Brasil, ela tem um representante no Brasil, mas ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem um movimento, ela não tem uma estrutura como tem a BPMP no Brasil. Ela é uma organização que está muito focada nos Estados Unidos, ela é muito grande nos Estados Unidos, mas no Brasil só tem um representante, não tem evento, não tem nada nesse sentido. A OMG ela oferece a prova ao SEB de uma estrutura bem diferente da CBPP,
Porque na verdade, são 5 provas. Tá? E são 2 caminhos que você tem que seguir. Tá? São 2 caminhos que você tem que seguir. Então, você pode fazer ao todo 5 provas. Você pode fazer a prova fundamental, na verdade, você deve fazer a prova fundamental. Ela é requisito obrigatório para você fazer as outras. Então, você começa na prova fundamental e depois você pode seguir um desses 2 caminhos, fazendo mais 2 provas. Ou os 2 caminhos, se você quiser também, se você tiver tempo. Você pode seguir o caminho business ou o caminho técnico. O caminho business, você vai fazer mais 2 provas de negócio. Tá? De negócio. Neste lado dessa árvore, de certo modo, o conhecimento, em alguns pontos, o conhecimento, ele bate com a prova da OCEP, da CBPP, desculpa. Nesse caminho de negócio, business, alguns pontos, eles são parecidos com os pontos da prova da PTNT. Já no lado técnico, você vai fazer uma prova bem mais técnica. Aí praticamente não tem quase nenhum ponto de convergência com a prova da ABPMT. Uma grande diferença nesse caminho, né, da OMG e da BPMT é que, por exemplo, na prova da BPMT não cai nada de BPMN. Então, assim, não tem modelagem de processo na prova da BPMT. No sentido assim, este é o que significa este elemento do BPMN. Essas provas da OMG, como a OMG é do lado do BPMN, elas têm um cunho muito BPMN, tem muito BPMN dentro dela. E se você for para o lado técnico aqui, né, se você for para o lado técnico, você vai ter mais BPMN. Você vai ter, por exemplo, um fluxograma desenhado e você tem que dizer por que esse fluxograma está errado, por exemplo, seguindo as regras do BPMN, usando elementos bem complexos do BPMN. Tá? Então, são caminhos bem diferentes, são 5 provas ao todo, caso você queira se tornar um profissional técnico ou advanced. A prova OSEB fundamental, que é a prova básica, né? Ela tem uma mistura de objetivos de negócio, conceitos fundamentais de processo de negócio, né? Modelagem, cai perguntas de BPMN, né? E ela é um pré-requisito para os outros níveis da certificação. Vou dar uma grande dica aqui para quem vai fazer essa prova, que é o seguinte: tem um livro chamado OSEB Certification Guide. Tá? Esse livro não tem a venda no Brasil, ele está em inglês. Você pode comprar ele na Amazon, pode comprar um e-book dele também, se você tiver um iPad ou algum outro e-reader. E eu vou dizer o seguinte: esse livro aqui tem algo entre 60% e 70% do conteúdo da prova. Tem esse livro aqui. Tá? Se você ler esse livro para a prova fundamental, para a prova básica. Para os outros níveis, bom, aí tem uma lista enorme de livros e pontos que você vai ter que estudar. Aí para os outros níveis, não tem mágica, tem que estudar mesmo. Tem na prova da OMG a lista de pré-requisitos com um monte de coisa aqui. Então, depois que você faz a prova fundamental, você tem a prova intermediária, né, que pode ser a de negócio ou a técnica. Então, se você vai para o lado de negócio, você está se capacitando para iniciar, organizar e liderar projetos de implementação de BPM. E se você vai para o lado técnico, implementar e integrar aplicações com arquitetura técnica relacionada ao objetivo de negócio da organização. Depois você pode ir para a prova Advanced, e também tem uma extensa lista bibliográfica para você estudar. Né? Então, se você vai para o lado do business, você está se capacitando para liderar a implantação de um projeto de BPM de grande porte, né? Uma direção mais visionária e prática, um centro de excelência, um escritório de processo. E se você vai para o lado técnico, você vai estar se capacitando para liderar a automação de processos em um projeto de BPM de grande escala. E você vai ter uma análise mais técnica aprofundada, como centros de excelência, quality assurance, etc. Na parte técnica. As provas, cada uma dessas provas tem 90 questões de marcar. A prova é em inglês, você tem 90 minutos. Se eu não estou errado, tá? Como nós somos brasileiros e estamos fazendo uma prova em inglês, se eu não me engano, você ganha mais 30 minutos. Eu acho que quando eu fiz a prova recentemente, eu ganhei mais 30 minutos para fazer a prova, porque eu não era a minha língua, vamos dizer assim, minha língua nativa. Então, eu tinha mais 30 minutos.
Cada prova custa $200. Você marca a prova pela internet, num test center na sua cidade. Posso marcar a prova para fazer amanhã, se tiver vaga, por exemplo. E faço a prova amanhã, já tiro o resultado na hora. Se você não passar, tem que pagar a taxa novamente. Cada uma dessas provas custa $200 e tem os pré-requisitos para você fazer. Não tenho que comprovar a experiência, não tenho que fazer treinamento antes com ninguém. Pago e faço a prova. Passei, não passei, não passei. A certificação não tem prazo de validade, o que é uma coisa altamente questionável. Eu acho que isso vai contra a certificação SEB, porque uma prova que não tem certificação, não tem prazo de validade é uma coisa tanto irreal, vamos dizer. Então, assim, eu tirei a certificação SEB, quer dizer que eu vou ser o SEB o resto da minha vida. Mesmo que eu não trabalhar mais com isso durante os próximos 10 anos, daqui a 15 anos eu vou continuar sendo o SEB. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai contra a certificação SEB. É um ponto negativo dessa certificação. E o OMG diz que novas certificações podem ser lançadas aí, com o tempo. Antes da gente falar rapidamente aqui sobre a certificação da orquestra, né, vou fazer alguns comentários comparativos entre a BPMP e a OSEB. Como a gente viu, são coisas bem diferentes. Né? O custo é muito diferente, o escopo é bastante diferente também, o material de estudo é totalmente diferente. Eu recomendo para uma pessoa que, pelo menos é a minha visão, né? Alguém pode questionar, pode dizer outra coisa, mas assim, a minha visão dentro da certificação é que a pessoa que quer ter, vamos dizer assim, a certificação máxima, ela tem que buscar a certificação da BPMP, que é uma certificação muito mais, vamos dizer assim, parruda, muito mais controlada, tem critérios de avaliação muito mais bem definidos, né? E também buscar a prova ao SEB do lado técnico, né? Do lado técnico. Então, buscar a prova de certificação da OSEB do lado técnico, não do lado business. Então, essa é a minha visão. Concordo se alguém discordar de mim, né? Se você seguir a certificação OSEB pelo lado técnico, é um conteúdo que não tem nada a ver com o conteúdo da BPMP. Então, você vai realmente estar se certificando como um profissional completo. Porque pelo lado técnico da OSEB, você vai estar comprovando seus conhecimentos em BPMN. E é um tópico que a BBPP não entra, né? Não treina, não capacita nessa área. Então, em resumo, esses dois lados aí. Vamos falar rapidamente sobre a prova do orquestra. A prova do orquestra é o nosso produto, o produto da CRIO, nós lançamos uma certificação. Ela não tem nada a ver com a prova da BPMP, a prova da OSEB, porque a prova do orquestra, ela visa provar a certificação dos profissionais no Orquestra BPM, que é o nosso software. Então, assim como existe a prova do Orquestra, existe a prova da Oracle, existe a prova da Microsoft, existe a prova de todas as outras ferramentas que tem no mercado aí. Então, a CRIO, né? Para quem não conhece, é uma empresa que está sediada em Porto Alegre. A gente tem parceiros em todo o Brasil, fomos 4 vezes premiados pela WFMC, e nós temos o nosso BPMS, o Orquestra, que já tem 4 prêmios internacionais aí de cases e de vários negócios relacionados. Nós temos 2 provas, que é a Orquestra Certified Modeler e a Orquestra Certified Technician. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre elas. O objetivo da prova é garantir a certificação dos profissionais do uso na implantação da orquestra, na metodologia da orquestra, a nossa ferramenta, garantir experiência e capacidade de implantação de soluções usando o nosso software. A gente tem a prova de modelagem, que é para profissionais da área de negócio, foco aí analista de processo, arquiteto de processo, analista de negócio, gerente, etc. Então, a prova da orquestra é dividida entre dois, entre de negócio e técnico, parecida com o que é a OSEB, né? A prova de negócio da orquestra foca em funcionalidades e melhores práticas da orquestra, mapeamento e modelagem, na anotação do EPN e na metodologia da CRIO para a implantação da própria orquestra. Tá? Então, a gente vai ter anotação do BPMN, que também é a certificação da orquestra. Já a prova técnica, ela é para profissionais da área técnica, CEOs, arquitetos de processo, líderes de TI, DBAs, programadores, etc. Então, ela tem um escopo que é requisitos de hardware e software, instalação de banco de dados, configuração e otimização do produto, integração, customizações e por aí vai. O formato das 2 provas é 50 questões de múltipla escolha, uma prova online, você faz de casa, duração de 90 minutos. Você tem que
passar em 70% dos acertos. Depois tem uma prova prática também. Então, ao contrário da BPMP e da OCEB, nós temos uma prova prática na certificação do produto, em que você tem que fazer um case de implantação de um processo e depois é enviado para a nossa área técnica fazer uma avaliação da prova. Então, você tem uma prova teórica de 50 questões, depois você tem uma prova prática bem completa. Para você ter que passar, você tem que tirar nota 7 nas duas provas, na teórica e na prática. Tem um custo de realização da prova teórica e prática, que é R$ 150. Você pode fazer a inscrição ali no nosso site. Nossa prova tem uma validade de 2 anos no Orquestra. Aqui estão algumas referências, se alguém quiser saber mais um pouco sobre cada uma dessas provas que nós falamos hoje, né, sobre a prova do Orquestra, a OMG, o SEB e o CBPP da ABPMP. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu não respondi, que foram colocadas aqui. E eu vou responder as perguntas que foram colocadas no bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no bate-papo ali, no canto direito. Eu vou responder aqui na medida do possível. Se você não tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço muito a sua presença no dia de hoje. Eu convido você a acompanhar o nosso site, crio.com.br, as agendas dos próximos eventos que nós temos disponíveis. Então, tem uma pergunta aqui que é: para o analista de negócio, qual seria a melhor certificação? Se você é um analista de negócio que não quer entrar no mundo técnico, você tem duas opções. Ou você faz a prova da BPMP, ou você faz a OCEB Business, certo? A OCEB Business. As duas certificações estão sendo, hoje, vamos dizer assim, relativamente bem aceitas pelas empresas. O que eu posso falar tendo feito as duas provas? É difícil querer dizer uma prova é melhor que a outra. Eu vou dar uma opinião totalmente pessoal. Eu, que conheço as duas provas, porque tem muita gente que não conhece as provas, né? O fulano é certificado em tal coisa, mas nem sabe o que é a prova. E eu conheço as duas provas. Se eu recebo 2 currículos de profissionais diferentes, um foi certificado pela BPMP, outro foi certificado pela OCEB, eu vou dar muito mais valor para o profissional que foi certificado pela BPMP. Por quê? Porque o método de certificação ele é mais rigoroso, né? Ele é mais rigoroso, e eu sei que o caminho para ele obter essa certificação foi mais tortuoso, foi mais difícil. Não quer dizer que eu vou desconsiderar totalmente. Por exemplo, se ele chegou num nível advanced do business, da OCEB, quer dizer que essa pessoa teve que estudar muito também. Tá? A pessoa teve que estudar bastante, tem um monte de livro para estudar. Então, é um desses dois caminhos aí. A questão é que, vamos dizer assim, hoje no Brasil, a BPMP ela tem feito um trabalho muito mais forte para divulgar o BPM do que a AMG, que praticamente não tem presença aqui. Então, acaba que a certificação da BPMP tem um formalismo, uma presença muito maior. Outra pergunta aqui: tem algum curso de certificação, um curso de preparação para a OCEB? Olha, eu, sinceramente, eu nunca vi no Brasil. Eu vi, algum tempo atrás, algumas empresas dizendo que iam lançar provas de preparação para o OCEB, cursos de preparação para o OCEB, mas eu não vi serem lançados. Eu sei que tem em inglês, por exemplo, tem alguns, se você procurar no Google, tem alguns cursos online de preparação para o OCEB. Então pode te ajudar nesse sentido aí, mas vai ser em inglês. Como a prova é em inglês, você vai. Acho que é melhor fazer em inglês logo, né? Eu não sei inglês. Bom, se você não sabe inglês, não tem que fazer a prova. A OCEP, porque a BPMP é em português. Outra pergunta aqui: tem algum curso de preparação para a ABPMP, para a prova do CBPP? Sim, esse tem, né? Se você procurar no Google aí também você vai encontrar. Tem pelo menos aí, não sei, vou chutar umas 4, 5 empresas que têm realizado cursos de preparação que não tem nada a ver com o bootcamp, que o bootcamp é uma preparação profissional, né? E umas 4, 5 empresas têm cursos, sejam online ou seja presenciais, para ajudar você no estudo para a prova da ABPMP.
Como eu não fiz nenhum desses cursos, não posso recomendar, não posso dizer se é bom ou se não é, né? Se alguém fez aí, alguma dessas que quiser comentar, habilita o microfone aí e fala. Mas, enfim, tem algumas boas empresas aí com bons nomes, profissionais já certificados, né? Você está dando o curso aqui, já tirou a prova, né? E fornece esses cursos. Outra pergunta, existe curso de certificação no orquestra? Hoje, atualmente, a gente tem cursos eh, vamos dizer assim, não são cursos, assim como o bootcamp da PPMP, o curso do orquestra ele não é voltado para a certificação, ele é voltado a realmente tornar você um profissional melhor no uso do orquestra, né? Apesar que no curso ele é colocado, vamos dizer assim, são colocados pontos da certificação, tá? O curso hoje que a CRIO fornece, ele é exclusivamente em company, ou seja, são para turmas fechadas. Na nossa página, no nosso site, crio.br, na parte de serviços de treinamento ali, você tem acesso aos dois cursos, que é justamente o de modelagem e o de administradores, que são relativos às duas provas que você tem. A certificação da CRIO para parceiros da CRIO tem algum tipo de desconto? Sim. Isso está na política de parcerias da CRIO. Parceiros da CRIO tem desconto na execução da prova de certificação. Deixa eu olhar as perguntas aqui. Tem algumas perguntas repetidas. Pessoal, eu acho que eu li todas as perguntas. Tem muitas perguntas repetidas aqui. O Carlos Aguiar está comentando que na TI Exames acredito que tem o curso de preparação o SEB. tiexames.com.br, curso OSEB BPM Expert Fundamental. Né? Então, eu não conheço essa TI Exames, mas o Carlos, que está ao vivo no nosso podcast, comentou que teria um curso de preparação para o SEB. Como eu comentei, para fazer a prova OSEB fundamental, tá? Se você ler aquele livro ali que eu coloquei antes, com atenção, né? Com atenção. E se você trabalhar na área, você vai passar na prova. Tá? Então, é bem tranquilo nesse sentido. Já para as outras, a intermediária e a avançada, não. Aí não adianta. Aí vai ter que estudar a fundo mesmo, vários livros. Pessoal, passamos aí 40 minutos aí da nossa apresentação, foi previsto meia hora. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas que tinham colocado aqui. Eu agradeço a presença de todos aí nessa manhã de sexta-feira. Aí está o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar por e-mail que eu não respondi, alguma questão que ficou aberta, à disposição. Convido vocês a conhecer o nosso site, crio.com.br, está aqui o final do meu domínio aqui. Tá? Espero ter contribuído um pouco com minha experiência nessa parte aí de certificação, para ajudar quem está interessado nesse assunto. Convido-os a se inscreverem nos nossos próximos eventos e vão sendo disponibilizados periodicamente no nosso site. Ok? Muito obrigado, então, a todos. Um grande abraço. Uma ótima sexta-feira. Um feliz final de semana. Um abraço.